Guarani e Oeste entraram em campo em Barueri no começo da noite, às 6 horas, pela Série B do Brasileirão. Logo aos 6 minutos, o Bugre saiu na frente com um gol contra do Oeste. O jogo já está praticamente na metade do segundo tempo e o Guarani segue vencendo por 1-0. O jogo entre Ponte Preta e Fortaleza no próximo domingo está confirmado para o estádio Moisés Lucarelli e vai ser com a presença da torcida. O departamento jurídico do clube conseguiu um efeito suspensivo na Justiça Desportiva. A alegação é de que a pena publicada pelo tribunal não cumpriu o prazo de 3 dias, como determina o Estatuto do Torcedor. O efeito suspensivo não anula a punição em si, ou seja, a Ponte Preta vai ter que realizar 2 jogos num estádio a pelo menos 100 quilômetros de Campinas, mas a aplicação da pena deve ocorrer nas próximas rodadas. A venda de ingressos para o duelo de domingo contra o Fortaleza já foi retomada. O elenco da Ponte Preta passa por mudanças e o técnico João Brigatti não revelou qual vai ser o time titular para o jogo contra o líder Fortaleza no domingo, né? No treinamento, ele aproveitou para testar algumas opções no meio-campo. Um drama que parece não ter fim. Depois de ficar 8 meses no departamento médico, o atacante John Kleber voltou a sentir dores no mesmo joelho em que ele operou o ligamento cruzado. O jogador deixou o gramado no CT do Jardim Eulina com dificuldades para caminhar. E uma ressonância magnética vai apontar com detalhes a situação do atacante. Uma preocupação a mais para o técnico João Brigatti, que ainda não definiu o time que enfrenta o Fortaleza. Paulinho cumpre o segundo jogo de punição e a posição de volante fica aberta entre João Vitor, que jogou bem em Florianópolis, e André Castro, já recuperado de lesão. Estou 100%, as dores no tornozelo sumiu e ainda bem, né? O João foi muito bem, eu sempre venho reforçando da importância do nosso elenco. E o João teve a oportunidade, foi muito bem, e aí agora é com o João, né, professor, que ele decidir aí é o que está decidido, que a gente vai aceitar e respeitar. O meio-atacante Vitinho não faz mais parte do elenco da Ponte Preta. O jogador, que veio do Mogi Mirim, teve apenas 2 oportunidades esse ano, ainda sob comando do técnico Eduardo Batista. Um outro atleta que vem sendo pouco utilizado pelo técnico João Brigatti é o volante Ronaldo, que entrou em campo esse ano apenas em 3 partidas. O jogador, que veio emprestado do Sport Recife, foi dispensado dos treinamentos para poder negociar, juntamente com o empresário, a transferência para algum clube do futebol brasileiro. Pelo lado do Fortaleza, o time comandado por Rogério Ceni vem a Campinas embalado por uma vitória fora de casa contra o Paysandu e também, claro, pela melhor campanha da Série B. Como visitante, o Fortaleza tem 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Foram 8 gols marcados e somente 4 sofridos. Independente do resultado do próximo domingo, o time cearense vai terminar a rodada na liderança. Já a Ponte Preta precisa dos 3 pontos para colar no G4. Até por isso, o jogo é tratado pelos atletas da Macaca como uma decisão. A gente sabe da importância desse jogo, quanto vai ser difícil. A gente está super concentrado nesse jogo e procura fazer dar o nosso melhor lá. Olha, a 14ª rodada da Série B do Brasileirão já começou e tem mudanças importantes na classificação. Ontem aconteceram 4 jogos e hoje tem mais bola rolando. O Coritiba venceu o Paysandu no Couto Pereira e assumiu a vice-liderança da Série B. O primeiro gol foi marcado por Guilherme Parede. O Paysandu teve chance de empatar em uma cobrança de pênalti, mas Tomás acertou o travessão. E aos 45 do segundo tempo, o Coxa ampliou com Bruno Moraes. Coritiba 2, Paysandu 0. Em Goiânia, no Estádio Olímpico, Renato Kaiser abriu o placar para o Atlético Goianiense. 4 minutos depois, Bruno Santos fechou a vitória. Atlético 2, Boa Esporte 0. O time de Varginha é o lanterna da Série B. O então vice-líder Avaí perdeu em casa para o Goiás. Em um rápido contra-ataque, Michel chutou no cantinho e Aranha não alcançou. O Avaí pode deixar o G4 no final dessa rodada. E no jogo das estreias de técnicos, venceu o time de Doriva. O gol do CRB foi marcado por Lenilson. 1-0 contra o São Bento de Sorocaba, comandado por Marquinhos Santos.
Hoje, às 8h30 da noite, o Brasil de Pelotas recebe o CSA de Alagoas. No mesmo horário, o Vila Nova joga em casa contra o Londrina. E uma vitória coloca o time goiano no G4. E às 9h da noite, tem clássico catarinense no Heriberto Rilse. O desesperado Criciúma enfrenta o Figueirense. O Corinthians venceu o Cruzeiro no jogo amistoso realizado no Mineirão. As equipes voltam agora a se enfrentar na semana que vem. Em um dia sem jogos na Copa da Rússia, Cruzeiro e Corinthians aproveitaram para medir forças na intertemporada. O torcedor que foi ao Mineirão viu Robinho arriscar de longe no primeiro ataque do Cruzeiro. Mas em uma falta de atenção do time celeste, a reposição do goleiro Walter acabou nos pés de Romero, que bateu firme para abrir o placar. Corinthians 1-0. Em um primeiro tempo sem muita inspiração, a Raposa pouco criou chances de gol. Na segunda etapa, Cruzeiro e Corinthians aproveitaram o amistoso para dar ritmo de jogo ao elenco e trocaram praticamente o time inteiro. Com um gás novo, a Raposa foi para cima e obrigou o goleiro Walter a fazer boas defesas para salvar o Corinthians. Mas assim como no primeiro tempo, os paulistas aproveitaram a chance que tiveram. Pedro Henrique apareceu livre na área e fez 2-0. Mancoedio, de falta, até tentou diminuir, mas sem sucesso. Os times voltam a se enfrentar na semana que vem, só que desta vez o amistoso será em São Paulo. Nosso objetivo nesse momento não é testar, é dar ritmo mesmo, né? Acho que a equipe fez um bom jogo, teve bom volume, apresentou as dificuldades que ainda precisam ser solucionadas, né? Acho que a gente chegou muitas vezes dos dois lados, cruzou na área, teve dificuldade com a chegada um pouco de homem com mais característica de área, que é o que a gente não tinha. Vitória importante para nós, contente pela vitória, a gente fez um jogo muito bom, os companheiros fez um grande jogo, a gente comemora mesmo, um rival difícil, um amistoso complicado, né, aqui na casa do rival, e fico feliz também pelo gol, hoje é meu aniversário e fico feliz. O Palmeiras enfrentou o Independiente Medellín, clube tradicional da Colômbia, e venceu por 2-0. Gustavo Scarpa voltou e o novo zagueiro do Verdão também entrou em campo. O Palmeiras abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique cobrou falta, a bola parou na barreira, mas no rebote o capitão alviverde mandou pro gol e contou com o desvio na zaga para abrir o placar. No segundo tempo, Dudu encontrou Daverson sozinho na grande área. E o atacante desencantou. Foi o primeiro gol de Daverson em 2018. Palmeiras 2, Independiente de Medellín da Colômbia 0. Acredito que a gente controlou bem no primeiro tempo, não conseguimos criar tanto, mas teve uma solidez importante defensivamente e principalmente no setor de meio, onde geralmente se corre mais risco. O amistoso contra o Independiente de Medellín da Colômbia marcou a reestreia do meio-atacante Gustavo Scarpa, liberado pela Justiça para jogar pelo Palmeiras. O técnico Roger Machado confirmou a presença dele na partida de volta do Brasileirão contra o Santos no Pacaembu. A alternativa para o Clássico, em função de todas as nossas ausências. A primeira semana de trabalho completo conosco, mas já vinha treinando muito forte, tanto que aguentou bem esse primeiro jogo. Não vai sentir tanto ritmo, mas precisa recuperar o mais rápido possível a questão técnica. Quem também vestiu a camisa do Palmeiras pela primeira vez no jogo que aconteceu no Panamá foi o zagueiro Nico Freire. O jogador argentino tem 24 anos e estava no futebol holandês. Antes de embarcar com a delegação para a América Central, Nico Freire ficou impressionado com as instalações do clube. E, bueno, estoy muy impresionado y bueno, muy contento, estoy lleno de alegría y espero devolver esse reconhecimento que me han dado acá. Em campo, Nico Freire levou alguns puxões de orelha do técnico Roger Machado. Acho que foi uma estreia segura do Nicolas, com exceção de uma jogada no início do jogo ali, que poderia ter tomado uma decisão diferente dentro da área. À medida que o adversário estava esperando retornar essa bola para o goleiro ou para os zagueiros para pressionar, e a gente tinha que identificar isso. A seleção brasileira já chegou a Kazan para o jogo contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Tite não fez mistério e já confirmou mudanças no time titular.
Tite monta o time para a decisão contra a Bélgica. Paulinho, que após o jogo com o México sentiu dores nas costas, fez apenas academia, mas não é dúvida para a próxima partida. Marcelo está cada vez mais recuperado do problema na coluna. E pela categoria na cobrança de falta, não há dúvidas disso. Ele deve retomar a posição na lateral esquerda. Quem está feliz é o William. O atacante finalmente mostrou o talento que tem na classificação brasileira e diz que agora, mais do que nunca, é hora de respeitar qualquer adversário. O respeito existe, mas nós temos que, independente do adversário, manter a mesma ideia de futebol, jogando cada vez melhor, e é isso que nós vamos levar para esse jogo. William conhece bem os belgas, mas sabe que o Brasil pode superar o adversário. Vamos continuar estudando a equipe deles para que a gente possa neutralizar os pontos fortes e agredir também eles nos pontos fracos deles. Um dos principais jogadores da Bélgica é o Meia Hazard, companheiro de William no Chelsea da Inglaterra. One of the best players in the world. Para o brasileiro, Hazard é um dos melhores jogadores do mundo, só que agora cada um vai defender o próprio país. Mesmo assim, eles vão continuar amigos.